Didática geral. A identificação da didática. Didática é um jeito de fazer uma mediação pedagógica, um jeito de fazer alguma coisa que pressuponha ou deflagre aprendizagem, construção de conhecimento. Eu acho que didática está muito ligado com a questão da conquista, mas a conquista no sentido de você conseguir atrair a atenção para um determinado assunto, de conseguir o interesse do aluno, né? A palavra didática, ela é moderna, nesse sentido de referir-se a uma dimensão do ensino-aprendizagem e uma parte da teoria da educação ou da pedagogia. Agora, a palavra grega era tekne didatike, porque em grego tekne é arte, a arte de ensinar. Concebia-se na Grécia Antiga que algumas pessoas tinham inatamente na sua alma o dom de ensinar. A pedagogia moderna, com Jan Amos Comenius, né, ela é a ruptura disso, porque ela diz, a gente não tem o determinismo do dom para ensinar. A pedagogia, a teoria da educação, ela tem que ter uma parte chamada didática, que é teoria e prática do ensino, que é a arte de ensinar tudo a todos. Comênius, o pai da didática moderna? Me chamam assim por conta de meu livro, A Didática Magna. Ou Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Como era mesmo que descrevias o objeto de sua investigação? Faz tanto tempo. Era assim. A proa e a popa de nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os alunos aprendam mais. Metas perseguidas pelas escolas até hoje. Ainda dizia que nas escolas haja menos barulho e mais sólido progresso. Na cristandade haja menos trevas, menos confusão, mais luz e ordem, mais paz e tranquilidade. Mais luz e menos trevas. Ora, ora, Comênius. Agora temos que explicar o porquê dessas palavras. Ele é, na verdade, um pedagogo moderno, mas ele está vinculado à tradição protestante, né? À tradição da ruptura luterana. Comênius, ele vai criar a sua didática magna nesse contexto em que ele vai se contrapor a essa situação existente, em que ele vai, então, formular que era muito importante que o povo aprendesse a ler e para poder fazer a interpretação direta dos textos bíblicos. E é com ele que nós vamos ter a formulação de que o ensino deveria ser realizado com um grupo de alunos e não apenas com um aluno, como era o predominante até então. É verdade que as escolas jesuíticas, um pouco antes de Comênius, já tinha formulado essa escola com as características como a gente conhece hoje, mas ela era uma escola para os segmentos dominantes. Nos jesuítas, com Comênius, ela é uma escola para o povo. Escola para o povo, Comênius? Claro, ou não fui eu quem disse, todas as juventudes de ambos os sexos deveriam ser enviadas às escolas. Afinal, quanto maior é a plantação, melhor crescem as plantas. Quanto maior é o viveiro, maiores são os peixes. Conclusão: assim como se devem fazer viveiros para os peixes e plantações para as plantas, assim se devem construir escolas para as juventudes. Bela analogia. Um tanto alegórica. Isso se deve menos ao estilo da época do que à própria linguagem da didática magna, onde os fundamentos de todas as coisas que se aconselham são tirados da própria natureza das coisas. Deus deixou 2 livros, diz o Comênius. O primeiro, a Bíblia, e o segundo, a natureza. Então é preciso ler a escrita, é preciso ler a Bíblia e é preciso ler o livro que Deus deixou na natureza.
É preciso ver por que as plantas caem, por que uma pedra cai quando eu derrubo da mão, por que as coisas, né, têm som. Então, o mundo é também um grande livro. E desse livro da natureza, o Comênios, com uma habilidosa teoria da educação e teoria científica, ele prepara terreno para toda a consciência burguesa. Abre uma nova atitude diante da formação da Idade Moderna e ele prepara terreno para todo o renascimento científico. Quer dizer que a profundidade é um número negativo? Existiram brancos escravos ou não? Tem no planeta Terra? Qual os planetas tem? Esse vai ocupar a ordem de quê? Tudo é capaz de ser ensinado, tudo é capaz de ser aprendido. E essa é a atitude pedagógica moderna. A capacidade de transformar todas as dimensões da vida em dimensões ensináveis e aprendentes. Então eu diria que a atitude didática moderna, a concepção de didática moderna, ela nasce com Jan Amos Comênios. E ela tem o respaldo em Jean-Jacques Rousseau. Mais uma de suas caminhadas solitárias, senhor Rousseau? Elas são fontes de inspiração para o livre pensador. O senhor foi citado. Deve ser por causa do Emílio. Emílio? Sim, o aluno imaginário que criei para mostrar como se poderia fazer a educação de uma criança desde o seu nascimento até se tornar adulto, para que quando homem não precise de outro guia que não ele mesmo. Ah, sim. Educar para a emancipação do indivíduo. Mas não é isso o que é o mais importante em Rousseau. É a demonstração que ele vai fazer nesse contexto de se começar a valorizar a criança, não é? Então ele vai, que a gente poderia dizer assim, curvar a vara fortemente para a importância da criança e da liberdade da criança. Liberdade da criança. E o senhor quase foi preso por causa disso. Também, ao propor o meu modelo de educação, não poupei críticas a ninguém. Governantes, igreja, a família e principalmente os professores. Escrevi coisas do tipo: os mais sábios se prendem a ensinar somente o que interessa aos homens, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. E me dirijo aos professores em tom provocativo: começai por melhor estudar vossos alunos, pois com toda certeza não os conheceis. Ideias assim fizeram com que seus livros fossem queimados. Sim, mas por uma boa causa. Penso eu ter lançado a semente para a valorização da criança. Embora anos mais tarde, e vocês sabem melhor do que eu, até porque eu já não estava mais aqui, com a Revolução Industrial, a criança voltou a ser tratada como um pequeno adulto. Agora o projeto era um pouquinho diferente, porque a industrialização precisava de mão de obra. E mão de obra que tivesse domínio de determinados conhecimentos. Então, preparar as crianças para saber ler, escrever e contar era uma forma de preparar mão de obra, inclusive a mão de obra infantil para o desenvolvimento da industrialização e do capitalismo. Então, vai ser nesse contexto que a escola se generaliza e que, então, vai se ter a criação do sistema público de escola. A Inglaterra fez a política de alfabetização. Por quê? Porque não havia como sustentar a industrialização e a urbanização com os pactos do antigo regime. A França, Napoleão Bonaparte e Condorcet, 1794, diz: alfabetizem todo o francês, porque enquanto houver um analfabeto em França, não haverá liberdade em França. Os países que fizeram uma mudança nos meios de produção, mas não mudaram a cultura, eles vão reproduzir nos novos tempos as velhas ideias. Então, um dos países que vai fazer isso é Portugal. Qual é a característica da colônia, que no caso do Brasil era colônia de exploração? Para cá se recriou tudo o que havia de velho, atrasado na Europa. E isso se dá pela união do Estado português colonizador e a Companhia de Jesus. Eles não investiram aqui, por isso que o nome é colônia de exploração e não colônia de povoamento, tá? Os jesuítas vieram para cá
e plasmaram a cultura brasileira, a educação brasileira, a imagem e semelhança do que havia de mais velho e rançoso na Europa. Então, o Ratio Studiorum Societas Jesu, que é o programa de ensino da Companhia de Jesus, que é uma experimentação pedagógica, ele foi muito mais vigoroso do que a didática magna. Então, num país colonizado pelas tradições medievais requentadas, não há possibilidade de uma didática magna. A matriz jesuíta e a pedagogia da obediência, a matriz positivista e a pedagogia do ordem e progresso, o professor que diz, se você fizer do jeito que eu estou mandando, eu te passo de ano. Né? Se você copia direitinho, né? Até a vírgula, não inventa. Ah, professor, eu cheguei no outro resultado. Não, o certo é esse. Quer dizer, é da formatação positivista. Ou então a pedagogia dos anos 30, que era a pedagogia de deixar um aluno por um décimo, de excluir, de chegar a ter 10% de aprovados somente no ensino primário. E eu vou trocando de roupa. Eu mudo de batina preta jesuíta a um jaleco verde-oliva dos positivistas, a um jaleco branco dos professores autoritários dos anos 30. Aí eu pego uma roupa proletária dos professores dos anos 80, que foram proletarizados, ou viro hoje um empreendedor, uma empregabilidade. Mas espera aí, professor. Como fazer para mudar essas tendências históricas? Nós precisamos de uma concepção de didática vinculada a uma concepção de educação que contemple, eu diria, 3 grandes eixos. Primeiro, os eixos da escola moderna. Uma prática esclarecida, que professor não é quem gosta de criança, professor não é quem não tem outra opção, e professor também não é alguém que pelo seu carisma vai ensinar. O professor se forma professor, não nasce professor, não está na alma, se forma em cursos de qualificação profissional, universitários, escolares, com longo tempo de exposição ao ato de ensinar e aprender, com capacidade investigativa da prática social e com capacidade explicativa e original de criar a prática educativa na escola. Creio que já não há ninguém que não concorde como seria feliz a condição dos reinos e das repúblicas se fossem criadas escolas tal como nós as preconizamos. Antes de ser inventado, o relógio não teria sido considerado uma coisa tão impossível como se alguém tivesse afirmado que as plantas e as pedras podiam caminhar? No entanto, os olhos atestam que ele é uma coisa real e todo o mistério do relógio consiste na ordem. Não poderíamos encontrar uma forma para que as escolas funcionassem como relógio? A arte de ensinar nada mais exige do que uma habilidosa repartição do tempo, das matérias e do método. Se a conseguirmos estabelecer com exatidão, não será mais difícil ensinar tudo à juventude escolar, por mais numerosa que ela seja. Procuremos dar às escolas uma organização tal que corresponda em todos os pontos à de um relógio, construído segundo as regras da arte e elegantemente ornado. Pelo menos teve a lucidez de saber qual era mesmo a finalidade, qual era o projeto de sociedade que ele estava investindo, né? E ali é que ele foi valorizar a didática magna, etc, etc. A gente tem que se perguntar isso hoje, qual é o projeto de sociedade que os professores têm, as escolas têm, porque é esse projeto de sociedade, traduzido no projeto político-pedagógico da escola, é que vai me dizer como mobilizar o conhecimento produzido na área de didática, na área da filosofia, na área das metodologias do ensino, na área de conhecimento específico. Como é que eu mobilizo isso para formar nessa dimensão da formação humana dos alunos, não deixando ninguém de fora. Buscar no Comênios essas origens, eu digo que ela é importante hoje, por quê? Para lembrarmos que a escola tem uma função social. E essa função social é disponibilizar, é garantir o domínio dos conhecimentos como instrumentos para que, na medida em que esse sujeito vai percorrendo o processo de escola até chegar na universidade dela sair, que ele adquira uma consciência do que é ser cidadão neste mundo de hoje e como que ele pode contribuir para transformar o que precisa ser transformado. Olha, presta
na chamada?